nem faz tanto tempo assim, pelo menos do meu ponto de vista. Até 1990, o Galeão era o que Guarulhos é hoje. Era o aeroporto mais movimentado do país. E natural, o Galeão era a casa da Varig. Era de lá que a aviação aérea rio-grandense voava para Paris, Londres, Roma, Los Angeles, Tóquio e Joanesburgo. Não era só a Varig, lógico. Quase todo voo internacional saía dali, do aeroporto na Ilha do Governador, lá na zona norte do Rio. Agora corta para 2022. Agora o clima era de apocalipse zumbi. O Galeão tinha despencado da liderança para o 7º lugar, atrás de Guarulhos, Congonhas, Viracopos, Brasília, Confins e do Santos Dumont também, que é o conterrâneo lá bem mais charmoso. Àquela altura ele estava operando a 20% da capacidade só, um aeroporto fantasma praticamente. É que aeroporto segue a regra básica de qualquer imóvel, aquela dos 3 fatores que mais importam: localização, localização e localização. Concorrer com Guarulhos não tinha como. O PIB da região metropolitana de São Paulo é o dobro do Rio. Quando inauguraram GRU, lá em 1985, as companhias aéreas foram se mudando para lá. E em 1990, Guarulhos tirou a liderança do Galeão. Dentro do Rio, nos voos domésticos, a concorrência pesou mais ainda. O Santos Dumont, pô, é um dos aeroportos mais convenientes do planeta. Fica no centro do Rio e a 2 passos do Paraíso, a Zona Sul. Dá para sair de lá de patinete. O Galeão é basicamente o oposto. Fica a 20 quilômetros do centro e para você sair de lá você tem que pegar a linha vermelha, que é engarrafada com histórico pesado de violência. Somando tudo, o Galeão perdeu espaço. A fatia dele no movimento de passageiros no Brasil, que era de 40% em 1985, tinha caído para 9% só em 2022. Mas o Galeão se recuperou bem de lá para cá. O fluxo de passageiros cresceu 133% desde 2022. Aí ele passou ali da 7ª posição para a 3ª em número de passageiros por ano. O share ali subiu para 14% do total nacional. Agora ele só perde para Guarulhos e para Congonhas. A volta por cima do Galeão começou com uma canetada do governo federal. Mas não foi só isso. E agora, em 2026, essa recuperação vai passar pelo maior teste dela. É o que a gente vai ver nesse Spotlight. 2022 foi o fundo do poço para o Galeão. Com o aeroporto naquele processo de desertificação, a concessionária ali, a Rio Galeão, anunciou que ia desistir do negócio. A Rio Galeão, vale lembrar, tinha nascido em 2013 de uma sociedade ali entre a Changi Airports, uma operadora de Singapura, e a Odebrecht. Quando rolou o colapso da empreiteira ali do Emílio e do Marcelo, a Changi ficou no controle, 51%, com a Infraero mantendo os 49% que ela tinha. Mas é aquilo, cansada de ver corredor vazio, a Changi pediu para sair. Foi aí que o Galeão, respirando por aparelhos, que veio a intervenção estatal. O Eduardo Paes, num dos 40 mandatos dele ali como prefeito do Rio, costurou um esquema com o governo federal. Assim, enquanto o aeroporto ali da Ilha do Governador estava agonizando, o Santos Dumont estava prosperando. Cortesia da mão invisível do mercado, que sempre prefere localização, localização e localização. Em números, o Galeão, que é um latifúndio com capacidade para 37 milhões de passageiros por ano, estava recebendo só 7 milhões, 80% de ociosidade. O Santos Dumont, sem voo internacional e não muito maior do que um porta-aviões, estava recebendo 10 milhões e 200, ociosidade negativa, porque isso é até mais do que a capacidade oficial dele. Mas aí a mão visível do Estado veio e impôs um teto. Agora o SDU só poderia receber 6 milhões e meio de passageiros por ano. Pronto! Numa canetada, o Galeão ganhou quase 4 milhões de passageiros a mais. Aí, até eu. Mas é aquilo, não foi só isso. Teve outro ponto mais interessante. Se você mora no Rio ou foi para lá recentemente e achou que tem muito mais gringo do que antes, você não achou errado. Tá rolando um boom no turismo internacional lá. Em 2023, a cidade tinha recebido 1 milhão e 200 mil estrangeiros. Em 2025, 2 anos depois, 2 milhões e 200, 1 milhão a mais em 2 anos. E a curva segue para cima. No primeiro trimestre agora já rolou uma alta de 19%. Se continuar assim, 2026 fecha em 2 milhões e 600. As razões para isso são uma história à parte. Mas seja como for, o fato é que sim, o Rio tá em alta lá fora. E turista estrangeiro chega pelo Galeão.
Juntando os dois fatores, o boom no turismo e a canetada que limitou o Santos Dumont, o movimento subiu, daqueles 7 milhões e meio de 2022 para 17 milhões e meio no ano passado. O aeroporto Tom Jobim, nome oficial do Galeão, então renasceu. Só que mesmo assim, ele ainda está subutilizado. Ele opera a 50% da capacidade ainda, mas ainda tem para onde crescer. Vamos ver aqui. Depois que a Changi, lá de Singapura, jogou a toalha, o governo federal anunciou um leilão novo. E em 30 de março saiu o vencedor, que é a AENA, da Espanha. Ela é a maior operadora de aeroporto do mundo, administra 81, 17 deles ali no Brasil, incluindo Congonhas. Além disso, a AENA vai assumir 100% do Galeão, sem a sociedade obrigatória ali com a Infraero. O fato de contar agora como operadora desse porte com 100% do bolo pode ajudar. Eu falei com o Gustavo Guzmão, consultor em infraestrutura na UI Parthenon, e ele me disse o seguinte, que nesses casos existe pelo menos a possibilidade de a operadora dar vantagens para companhias ali que usem mais de um aeroporto do grupo, tipo desconto. E a AENA ela é operadora de Barajas, em Madrid, o terceiro aeroporto mais movimentado na Europa. E é isso, a AENA deve assumir o Galeão em setembro. Além da chegada da operadora nova, o Galeão tem outra mola propulsora aí nesse ano. São os voos internacionais da Gol. A Gol vai ser a primeira aérea brasileira desde a Varig, finada ali, a instalar o hub de voos internacionais dela ali. O voo inaugural vai ser Rio-Nova York, a partir de julho. Depois entram aí Orlando, Paris, Lisboa. De cara, a Gol pega a demanda de brasileiros que moram no Rio ou mais perto da cidade ali do que de São Paulo. Mas não é só isso. Um americano, por exemplo, ele passa a ter como comprar uma passagem em Nova York e Rio-Florianópolis usando a Gol na perna internacional e na doméstica. Isso pode colocar mais voos domésticos lá dentro do Galeão. Espaço não falta. Mas é aquilo, a empreitada de investir no Galeão tem riscos. Uma outra canetada estatal que acabe com o teto de passageiros lá no Santos Dumont já mataria 20% do movimento de hoje. No turismo internacional tem o fator câmbio. O real ainda está barato diante do dólar, mas está valorizando. Se essa valorização for mais longe, o Brasil fica caro e aí entra menos turista. E aí tem a violência, que é um fator relevante numa cidade em que 18% da mancha urbana está sob controle do crime organizado. Mas apostas no Galeão, no Rio como um todo, são sempre bem-vindas sim. A gente está falando, afinal, numa cidade que é, no mínimo, uma das mais exuberantes da Terra. Não faz sentido um lugar desses ficar com o aeroporto internacional largado às traças.